Em Brasília, os governadores intensificaram as negociações por mudanças no projeto do teto do ICMS. Após uma reunião sem acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a articulação continua com o relator da proposta, Fernando Bezerra. Os estados querem incluir uma compensação com lucros da Petrobras. Quem acompanha o assunto e tem informações para a gente é a repórter Larissa Rodrigues. Larissa, mais um dia, mais um capítulo nessa novela, Larissa. Boa tarde para você. Essa novela está difícil de chegar ao fim, viu, Luciana? Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Segue a previsão, sim, de que seja apresentado hoje o relatório do senador Fernando Bezerra, ou seja, aquele texto final a ser colocado em votação, mas quanto mais eu converso com os senadores, mais eles duvidam que, de fato, esse relatório sai hoje. O senador Fernando Bezerra já nos informou que vai falar com a imprensa por volta das 4h30, disse que a ideia é já dar alguns detalhes desse relatório. Vamos relembrar o que está acontecendo, então. Hoje pela manhã, uma nova reunião entre governadores, também secretários da Fazenda, dos estados, aconteceu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ontem à noite já tinha acontecido uma reunião com alguns governadores e alguns secretários. Hoje, aqueles que não puderam comparecer ontem à noite conversaram demoradamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais ou menos 2 horas essa reunião, que terminou sem um acordo. Os governadores seguem reclamando desse projeto. Vamos lembrar o que traz esse projeto. Ele prevê um teto de, no máximo, 17% de cobrança de ICMS. Ou seja, o ICMS ele é o principal imposto estadual em cima dos combustíveis, é a principal fonte de arrecadação, então, dos governadores para bancar as contas dos estados. Por isso, eles reclamam tanto. Hoje, alguns estados têm essa taxa de 30% de ICMS em cima do litro do combustível. Caindo para 17%, eles falam que vão deixar de arrecadar e muito aos cofres públicos caso esse projeto seja aprovado. Por isso, hoje eles pediram 2 formas de compensação financeira, ou seja, que o governo federal repasse aos estados aquilo que eles perderem caso esse projeto seja aprovado. A primeira fonte de compensação, já é antiga essa discussão aqui no Senado, é que o governo federal possa pelo menos congelar as dívidas dos estados com a União. Aqueles estados que devem para a União, então, teriam um congelamento por um tempo ainda não definido dessa dívida. Com isso, poderia dar ali uma folga aos cofres públicos. Já aqueles parlamentares que não têm dívida, pede sim que seja repassado verba da Petrobras, dos dividendos para esses estados, para bancar então a perda com esse projeto, caso ele seja aprovado. Uma nova reunião está acontecendo agora, já com os secretários e o relator. A gente tem informação, inclusive, que o Fernando Bezerra, senador, teria conversado com o ministro Paulo Guedes, tentando um caminho antes desse encontro com os secretários. Mas vamos ouvir agora então o que disse o governador de São Paulo sobre essas tentativas de acordo entre os governadores e, claro, o Senado Federal e o governo federal. A proposta que surgiu dos governadores é reforçar as medidas de compensação para que os estados tenham condição de absorver essa perda da arrecadação e consiga, na ponta da linha, ter algum resultado. Todos têm muitas dúvidas dos resultados para o consumidor de combustível no Brasil, mas os estados vão ficar atentos na fiscalização, no caso de São Paulo, através do PROCON, para que a gente alcance o resultado na ponta da linha, vindo essa diminuição de impostos e vindo essa queda de arrecadação dos estados. Portanto, aqui todos estão juntos no objetivo de reduzir impostos, todos entendem que cada um deve dar a sua contribuição. Bom, vamos chamar então o nosso time de análise, Gustavo Uribe, Leandro Rezende. Hoje começamos os 3 juntos nessa tela. Boa tarde para vocês dois. Olha, nós vimos aí o Rodrigo Garcia falando um pouco com, digamos, sensatez. O ânimo dele não estava exaltado, mas não foi assim que nós vimos. Tinha governador muito mais exaltado e muito mais irritado, né, o Gustavo Uribe? Rui Costa, da Bahia, fez um discurso inflamado, dizendo que não iria abrir mão, então, dos recursos do ICMS. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Leandro. E aí, a gente tem mais uma vez um impasse. Você falou numa série, né, Lu? É praticamente uma série americana aquelas séries médicas que tem 40 temporadas e não acabam nunca. É mais ou menos esse cenário. Agora, a Larissa Rodrigues trouxe a possibilidade desse relatório nem ser
apresentado por Fernando Bezerra às 4h30 e poder ficar para outro dia. O que a gente tem é uma tremenda dificuldade dos dois lados de ceder. Nós temos dois lados que tiveram um aumento nos seus lucros nos últimos tempos, mas não querem perder seus quinhões. No caso dos governos estaduais, segundo cálculos feitos pela base aliada do Congresso Nacional, você teve um crescimento de 40% de 2020 para 2021 na arrecadação de ICMS com combustíveis e lubrificantes. Só nos 4 primeiros meses de 2022, segundo os dados oficiais, a arrecadação de ICMS cresceu 12,2%. Aí nós vamos ao governo federal. Você teve um aumento dos lucros que foram repassados da Petrobras ao Tesouro Nacional de 1.000%. Deve chegar a 32 bilhões no mês de julho, mas nenhum dos dois lados quer ceder. Há uma dificuldade muito grande. Você tem uma expectativa de votação na semana que vem, semana de feriado, Corpus Christi. Você tem eventos no Brasil inteiro, então o governo federal tem a expectativa, mas acha um pouco difícil ter quórum para votar na semana que vem. Aí se ganha mais uma semana para a tentativa de mudança desse texto para conseguir agradar gregos e troianos. E enquanto a gente fala de agradar gregos e troianos, viu, Leandro e Lu, você teve um aumento da defasagem dos preços do combustível hoje. Por exemplo, a Abicom traz agora, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, que a defasagem do diesel chegou a 16%, a 92 centavos. Se a gente levar em consideração o impacto da medida proposta pelo governo, é de 82 centavos. Ou seja, a proposta de você zerar o ICMS de diesel não cobre nem a defasagem. Então é um cenário muito difícil e que nenhum dos dois lados quer ceder, enquanto isso quem paga a conta é o consumidor nos postos de gasolina. Leandro Rezende, a gente falou aqui que tinha governador irritado. Tem governador que está fazendo as contas e está dizendo a gente vai perder muito, vai ser prejudicado. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que já está com dificuldade de pagar suas contas. Como é que ficou aí o governador Cláudio Castro? Luciana, boa tarde para você, para o Uribe e para todo mundo que está com a gente aqui no Visão. Bom, o Rio tem um cenário específico, né? Porque o Rio está no regime de recuperação fiscal desde 2017. Recentemente recebeu aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal para continuar nesse regime de recuperação fiscal que, na prática, exime o Estado do Rio, que está em calamidade financeira já desde 2016, de pagar as suas dívidas com a União. Mesmo assim, aqui no comecinho do ano, o governador Cláudio Castro conseguiu ali fazer um reajuste para os servidores estaduais, uma medida que foi muito criticada aqui por alguns economistas, mas o Rio vive nessa situação complicada. E a projeção que foi feita, a assessoria fiscal da Assembleia Legislativa do Rio fez uma projeção de quanto que o Estado perderia se for aprovada uma das mudanças que está em discussão lá no Congresso Nacional, que é aquela que limita a alíquota do ICMS também para os combustíveis, energia elétrica e comunicações. A projeção que se tem de perda para o Rio de Janeiro é de 6 bilhões e 200 milhões de reais no Estado em um ano. Os setores mais afetados seriam educação, seguido da área de saúde e os repasses que os estados precisam fazer para os municípios. Qual que é o posicionamento do governador Cláudio Castro, que ele externou ontem, depois da reunião que participou lá no Senado? Ele diz que os estados estão dispostos a fazer algum tipo de sacrifício, só que essa mudança no cálculo do ICMS, ele tem uma dúvida, junto com outros governadores, a gente acabou de ouvir a sonora do Rodrigo Garcia nesse sentido, se essa mudança no cálculo do ICMS vai chegar lá na ponta, para o consumidor final, que vai perceber, tanto para o diesel, como para a gasolina, como para o etanol, vai perceber uma mudança no preço dos combustíveis, né? Então, ainda tem um outro agravante, Luciana, que é o seguinte: o Estado do Rio de Janeiro, em 2018, fez uma redução da alíquota do ICMS para o diesel, só que um estudo feito também pela assessoria fiscal da Alerj mostrou que essa redução da cobrança do ICMS sobre o diesel não resultou numa diminuição do preço final desse combustível, né, do diesel. Então, é algo que já foi feito em alguma medida aqui no estado do Rio e que não deu resultados positivos. Por isso, essa resistência dos governadores, Cláudio Castro, Rodrigo Garcia, Rui Costa, tantos outros, resistindo ainda a essas mudanças que estão em discussão lá no Senado.
Só um alerta que o Uribe fez aqui agora, já no primeiro comentário dele, acabou de aumentar, né? Isso, Uribe, a defasagem em relação aos preços internacionais, ou seja, vai ter que ter reajuste para se igualar aos preços internacionais e esse reajuste pode ser maior do que a gente comentou ontem. Cada dia que passa, o aumento pode ser maior.